Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Sabe o que essas cidades que estão aparecendo aí têm em comum? Todas elas não existem de verdade. Já aconteceu de você estar assistindo um filme, uma série ou até uma novela e ficar com aquela impressão que aquele lugar existe de verdade? Você é muito bem feito. Olha a localização ali, ó. Vou morar nesse bairro. Dependendo do projeto, sai muito mais em conta você literalmente construir uma cidade do que usar aquele montão de efeito especial. Ou até levar os atores pelo mundo, né? Aí fica mais realista também. É verdade. Você já parou para se perguntar como é que uma cidade cenográfica é feita? Que eu sou curioso o suficiente para perguntar isso, né? Então eu acho que você também. Então, vambora! Bom, mas vamos começar do começo. Para entender tudo direitinho, vamos voltar lá na origem da palavra. Eu gosto muito de falar essas coisas assim. A palavra cenografia vem do grego, que é scenografia. Eu falei meio francesado, mas é isso aí que tá escrito. O que traduzindo seria algo como desenho em cena. Isso é o significado da palavra, né? Já o termo cenografia se aplica à construção de cenários que são usados para peças de teatro, de exposição, né, ou evento, até mesmo produções de TV e do cinema. Claro que a Grécia lá não tinha cinema nem TV, né? mas você entendeu. Tem muita novela da Globo e da Record, por exemplo, que eles constroem grandes cidades cenográficas para poder gravar. Mas por que eles fazem isso? Isso é feito justamente para dar aquela impressão de que é verdade, né? De que aquilo que você está assistindo é de verdade mesmo, principalmente quando é alguma novela de época. Criou um pátio externo que era uma coisa muito natural da época para os italianos, que tinham os sítiozinhos dele e tal. Então a gente trabalha isso, e o interior no estúdio, né? Porque, pensa comigo aqui, onde que eles iam arranjar aquelas construções mais antigas, né? O Brasil vai mudando muito, reformas vão acontecendo e eles têm a liberdade criativa para fazer o que eles quiserem ali. A Record mesmo, com um montão de novelas bíblicas que eles têm, ela precisa construir uma cidade cenográfica muito bem feita para isso, né? Mesmo que apareça um extintor aqui ou ali de vez em quando, mas isso aí é o de menos, né? O Antigo Egito pegava muito fogo. Não dá para eles gravarem uma novela bíblica na Avenida Paulista lá, né? Na frente do McDonald's lá. Olha só, olha. E você sabia que na TV brasileira, a primeira vez que uma novela usou uma cidade cenográfica foi lá em 1966? Na época, quem inovou com isso foi a novela Redenção, exibida na antiga TV Excelsior. E para quem não lembra, ou nunca ouviu falar, né? Porque aí nós somos velho demais, a TV Excelsior foi uma rede de televisão sediada em São Paulo e Rio de Janeiro, e que fez bastante fama ali nos anos 60. Mas, infelizmente, né, por problemas financeiros e com o governo militar, ela acabou extinta no dia 30 de setembro de 1970, deixando para trás um grande legado, como por exemplo o da novela Redenção. Bom, mas então, a trama acontecia na cidade inventada, né, chamava Redenção, a cidade lá em São Paulo, que foi construída lá em São Bernardo do Campo. Foram construídas 3 ruas pequenas, umas casinhas, um hotel, uma igreja, uma delegacia, a prefeitura, a praça lá com o obelisco, né, que nem aqui o obelisco que a gente chama de pirulito, da Praça 7. A gente também é dose, né? Faz o obelisco, a gente chama de pirulito. E tem até um boteco, né? Porque todo mundo sabe que não pode faltar um boteco na cidade do interior, senão não seria um negócio real. Mas toda a construção da cidade foi igualzinho como estava previsto no roteiro. E a coisa deu bastante certo. Tanto que Redenção também tem o título de novela mais longa da TV, com 596 capítulos, e ficando no ar de 1966 até 1968. Tinha que aproveitar também o que construiu, né? Aí taca a novela. E depois dela, um montão de outras emissoras e novelas começaram a construir suas próprias cidades. A Globo mesmo começou com isso lá em 1970, criando a cidade de mentirinha que se chamava Coroado, para as gravações da novela Irmãos Coragem. Aí todo mundo fala assim, eu lembro, esse era o tempo que a novela era boa, não sei o quê. Tá tudo nos comentários aqui, todo mundo falando assim, é mesmo, é novela boa, não sei o quê. Tá. Eles precisaram de uma área de 5.000 metros quadrados lá na Barra da Tijuca, para a construção da cidade. E olha que nessa época nem tinha os estúdios Globo
ainda, hein? Nessa época, os estúdios da Globo eram pequenos. Em 1980 foi quando começaram a pensar na criação do Projac, que era chamado de Projeto Jacarepaguá. E a ideia era que ele pudesse abrigar tudo lá, tudo mesmo que tinha dentro da emissora. Foram cerca de 15 anos até que tudo ficasse pronto, lá em 1995, né? Sendo hoje considerado como o maior complexo televisivo da América Latina e um dos maiores do mundo, com 13 estúdios e uma área de... tá certo esse número, tá? 1,73 milhões de metros quadrados. O trem é grande para dar com pau, por isso que eles andam só de carrinho. Quando tudo ficou pronto, a primeira cena gravada foi da novela Explode Coração, né? Que tá lá todo mundo dançando. Eu não sei se é essa música não, mas me deu vontade de dançar ela. Tá bom. Mas mesmo assim, essa não foi a última vez que a Globo chegou a construir uma cidade cenográfica não, né? Sendo dela também o recorde da maior cidade construída. Qual novela que você acha que foi? Só pra eu saber. Essa? Não, essa não sei, errou. É que você não assiste mais novela, você nem vai saber o nome também. Até então, esse recorde é da novela O Sétimo Guardião, que teve uma cidade cenográfica com cerca de 18.500 metros quadrados, onde eles chamaram a cidade de Cerro Azul, que eu imagino que deve ser a mistura da cidade do queijo Cerro com Pedra Azul, né? Que Serra Azul, aí beleza, vai ser isso mesmo. Foi um investimento pesado, mas a ideia era que tudo pudesse ficar dentro dos estúdios da Globo mesmo, sem precisar ficar se deslocando para gravar em outros lugares. No final deu tudo certo, né? E a coisa toda foi montada. E ó, esse recorde quase foi batido pela novela do... Pantanal. Isso porque inicialmente a ideia era de que fosse construída uma cidade cenográfica de 20.000 metros quadrados para a gravação da novela, que ia ter até mesmo uma recriação de um riacho, uma cachoeira dentro do negócio. Mas o que é isso, né? Isso aí você tá doido. Mas no fim eles acabaram desistindo da ideia e indo gravar por lá no Pantanal mesmo. Eu posso até dar o meu testemunho aqui sobre a cidade cenográfica da Globo, porque na época eu fui convidado para conhecer o estúdio de uma novela deles, né? Que se chamava Deus Salve o Rei, que seria o novo Game of Thrones, né, Bar? Nossa, foi igualzinho. Só faltou o game e os tronos. Era muito engraçado como é que as coisas eram feitas, né? Todos os alimentos que eles usavam na feira, por exemplo, eram cenográficos, porque eles demoraram muito tempo para fazer as coisas. E não podia apodrecer os negócios lá, né? Porque senão atrapalha toda a continuidade das cenas e tal. Entendeu? Mas o que é continuidade? É quando eles não podem mudar, por exemplo, a roupa de um ator, porque eles gravam a cena lá fora de ordem, né? Então imagina se tiver um erro. Tanto que existe a profissão de continuista, só pra ficar vigiando esses negócios. No nosso caso aqui é a Bárbara, que aponta, esse cabelo está fora do lugar aqui, ó. Daí volta, entendeu? É ela. Um detalhe engraçado é que todas as luzes que a gente vê numa casa normal também estão lá, mas tem várias luzes escondidas no teto que a gente fica ali olhando, não vê, né? Isso para as cenas ficarem sempre bem iluminadas. No caso dessa cidade em específico, eles queriam dar uma cara mais europeia para ela, né? Só que aqui racha um sol danado do Brasil, né? E na Europa não. Aí o que eles fizeram? Eles cobriram toda a cidade com um toldo assim meio leitoso para fazer a luz se espalhar e o tempo ficar parecendo aquela impressão de sempre nublado, sabe? É mó doideira. Era bem feito pra caramba, né? Tudo funcionava muito bem e os caras lá são fera. As cidades cenográficas são feitas justamente para aproximar a novela, a série ou filme daquele tema que ela acontece, né? Se a gente pegar, por exemplo, a novela Caminho das Índias, por mais que tenha tido cenas que foram gravadas lá na Índia, ela também teve uma cidade cenográfica. Isso porque é mais fácil você construir a réplica de um palácio famoso da Índia do que viajar para lá com todo o elenco para filmar. Ainda mais sendo uma novela que tem um montão de episódios, né? Mas falando do Caminho das Índias mesmo, essa é uma das novelas que mais fez sucesso na Globo, já tendo sido distribuída para cerca de 90 países. Ela tem um total de 203 capítulos e cada um deles custou 500 mil reais para serem feitos, né? Só aí você vê que já é um dinheirão danado, né? E o preço só foi esse por causa da cidade cenográfica, que olha só, cada capítulo levava assim uns 2 a 3 dias para ficar pronto. Então imagina só como que ia ser se todo o elenco ficasse hospedado lá nas Índias por mais de um ano. E comendo aquelas comidas de rua indiana, já pensou, Bárbara?
Aí ia ser muito mais caro do que 500 mil por episódio, né? Tá certo que uma parte do elenco realmente ficou lá na Índia por um tempo, mas foi só para eles estudarem o lugar na hora de montar a cidade, né? E também para os atores entenderem melhor os costumes da região na hora deles gravarem. Nisso, os diretores conseguiram fazer um montão de imagens autênticas que usaram para na hora de construir a cidade cenográfica e deixar tudo bem realista. E isso a gente tá falando de lugares reais, né? Que existem mesmo. Mas e quando a história passa numa cidade que não existe mais, ou que nunca existiu? Quem já assistiu Star Wars 75 vezes, né? Deve lembrar daquele montão de cidades que não existe e que foram criadas só para os filmes. Aí é todo um trabalho em colaboração com os criadores, né? E com os arquitetos, que é para projetar a cidade do jeitinho que eles pensam que ela seria na vida real. Quanto mais real aquela cidade parecer, mais quem tá assistindo ao filme consegue entrar naquele universo. Mas nesse caso aí também teve problemas, né? Porque criar uma cidade em um lugar aberto, na natureza, tem seus problemas. Que nem a tempestade que quase destruiu o set de Star Wars Episódio 1. Porque assim, pensa só no desespero. Já eram 4 meses de trabalho que quase foram para um saco em uma noite. E é por isso que é bom controlar tudo, né? Mas, tipo assim, como é que é feito na televisão, então? Uai, você tá vendo o vídeo aí até agora? Então inscreve no canal, porque ó, você quer se divertir, quer novidades do passado e o melhor, quer entretenimento bom de graça? Então você tem que inscrever aqui. Bom, eu tô pensando aqui, falando esse negócio todo aqui, parece que dá bastante trabalho, né? Mas vamos entender certinho como é que é esse processo e por partes. Mas tudo isso começa com um profissional, que talvez você nunca tenha ouvido falar, que se chama o cenógrafo. E se você não faz nem ideia do que um cenógrafo faz, calma que nós vamos chegar lá. É o seguinte, ó. Tudo começa quando algum cliente vem com uma demanda. Vamos pensar aqui que vai ser feita uma novela, né? E a gente precisa fazer com que ela se passe numa cidade da Escócia no século XVIII. Nossa senhora, é um negócio bem específico, mas vamos lá. Então o nosso canal, né, o Nerd Show Productions, vai passar isso pro cenógrafo com um tempo bem grande antes de começar a produzir. Na prática a gente sabe que passa isso com 2 semanas, né, Bárbara? Aí começa o pau torar. É assim mesmo. Eu tô falando o exemplo do Nerd Show, mas aqui seria assim, ó. Olá, senhor, precisa de um cenário, senhor cenógrafo? Sim, Chavinho, por que não? Porque sim? Gostaria de que tipo de cenógrafo? Ah, não sei, vou ver com o de nosso diretor do Nerd Show. Olá, galera, estou com uma boina, o que será que está pegando? Bom, mas pra que ele teria esse tempo? Porque ele vai fazer viagens e pesquisar tudo sobre esse lugar. Referências históricas, referências visuais, como que são as construções, quais materiais, o que o pessoal usa para construir as coisas, né? Como que era o comportamento do pessoal, como eram as lojas, o que eles comiam, como que as pessoas se vestiam, tudo. Como é que elas vão no banheiro, usa o papel higiênico, joga no vaso ou joga na cesta, né? Nunca sei qual que é o jeito certo de fazer. Depois disso vem o projeto, como se fosse uma maquete meio virtual assim, porque a gente tem que ter uma ideia de como que isso vai ficar depois de pronto. Bom, com o projeto aprovado pelo cliente, que é o Nerd Show Productions, né? Agora é hora da gente chamar a equipe para o negócio. É quase como aquelas casas que o Luciano Huck fica reformando, sabe? Muitas vezes os cenógrafos gerenciam mais de 300 pessoas para fazer isso. Entre eles tem marceneiro, serralheiro, costureiro, né? Tem pintor também. É uma obra gigantesca que deve dar o mesmo trabalho de você trocar o piso da sua cozinha aí. Aí a hora que eu falei isso, deu gatilho em muita gente. Muita gente, ai meu Deus, nem me fala da minha cozinha. Meu Deus, aquele piso. Bom, esse processo, claro, demora e depende do tamanho do projeto e do tanto de gente. Mas menos de 4 meses, com certeza, não sai, sabe? Bom, depois de pronta, a cidade vai recebendo retoques aos poucos, né? Sendo decorada com os objetos e também começa uma caçada a esses objetos, porque nem tudo pode ser construído. Falando nisso, né? Eu tava falando, aí eu lembrei desse trem. E quanto é aquele tanto de carro antigo passando no meio da novela? Como será que o pessoal arranja aqueles carros? Aí que eu fui descobrir que tem empresas que são especializadas nisso. Tem uma, inclusive, que se chama Carro de Cena. Pelo que eu vi, eles têm mais de 250 carros a partir do ano de 1908. Eles fazem esse aluguel para várias produções da Globo, por exemplo, né? Dá até para você alugar um carro para entrar na igreja ou qualquer coisa que você queira fazer. Tipo assim, é que meu sonho é entrar um Gurgel elétrico de 1974. Você vai, então vou arranjar, você entra na igreja, assim. E não são só carros, não. Tem também empresas que cuidam de todos os objetos que a gente vê em cena. Sabe quando um personagem quebra uma garrafa na cabeça do outro? Tem empresa que é responsável só por criar
criar aquela garrafa falsa, que é para dar aquela impressão de que ela é de verdade, né? Mas não machucar muito a vítima, né? Assim, é legal esses negócios, né? Depois disso, para manter as construções de pé, precisa de umas reformas ou reconstruções, né? Em alguns casos, essas construções acabam realmente sendo abandonadas, mas em outros elas são transformadas em pontos turísticos. Você sabia que o próprio Ministério do Turismo no Brasil tem uma cartilha com o tema de turismo cinematográfico? Muitas dessas cidades cenográficas acabam sobrevivendo assim, né? Atraindo vários turistas para elas que querem ver bem de pertinho como que as coisas foram feitas. Pode ser complicado viajar para outro país para conhecer as coisas, né? Mas talvez dar um pulinho numa cidade cenográfica daquela novela que você viu pode ficar mais em conta. Tá aí, e se você pudesse conferir uma cidade de uma novela, um filme, uma série, para onde que você iria? Me fala aqui embaixo nos comentários do vídeo, hein? E claro, aqui no Brasil essas cidades são focadas para gravação de novelas, mas ao redor do mundo tem muita cidade de filme que virou ponto turístico. Para quem é fã de Senhor dos Anéis, né, deve lembrar daquela casa dos hobbits, que era tipo umas tocas de coelho, assim, né? Só que gigantes e pequenas ao mesmo tempo, porque são hobbits. Anos depois da trilogia de Senhor dos Anéis ter acabado, e mesmo depois da cidade cenográfica ter sido desmontada, ainda tinha muita gente que ia lá, né, na Nova Zelândia para poder conhecer onde tudo foi feito. Anos depois, quando eles começaram a filmar O Hobbit, eles decidiram dessa vez usar materiais permanentes que fossem durar mesmo. E até hoje as casinhas estão lá, né, atraindo os visitantes que querem conhecer tudo e tirar fotos. E são vários outros locais que aproveitaram do sucesso de filmes e séries para trazer turismo até eles, né? Lá nos anos 80, a gente teve o Robin Williams atuando como o marinheiro Popeye na vila fictícia que chama Sweet Haven. E é claro que depois do sucesso do filme e do personagem, essa cidade cenográfica acabou virando uma espécie de parque de diversões e museu dedicado ao Popeye. Imagina só você passar umas férias na vila do Popeye, né? Na verdade, não sei o que tem lá. Será que tudo que você come é espinafre? Porque aí também não presta, né? Vocês têm que comer espinafre se quiserem ficar fortes como seu tio-avô Hércules. Mas agora, já aconteceu de você estar assistindo um filme e ter a sensação de que já viu aquela cidade em algum outro filme? Isso é bem mais comum do que você pensa, porque tem muita cidade por aí ao redor do mundo que é um palco para um montão de filmes. Nos Estados Unidos, por exemplo, Nova York é a grande campeã, né? Liderando o ranking das cidades do mundo que mais aparecem na televisão e no cinema. É quase como se você conhecesse a cidade toda sem nunca ter ido lá. Já no Brasil tem muita cidade também que é famosa por ser palco de filme, série e novela e também programas, né? Como por exemplo a Barra de Guaratiba, lá no Rio de Janeiro. Você pode até não conhecer ela de nome, mas tem muita chance de já ter visto ela na televisão. Isso porque grande parte das gravações do Sítio do Pica-Pau Amarelo eram feitas num sítio localizado justamente na Barra de Guaratiba. E claro que esse não é o único exemplo não, né? Sendo que tem um montão de outros lugares assim no Brasil, e uns até pertinho de você. Você quer um exemplo disso? Você lembra do filme O Menino Maluquinho? Pois você sabia que ele foi filmado aqui em Belo Horizonte? Pois é, o cenário principal do filme aconteceu na rua Congonhas, lá no bairro Santo Antônio. Então quem é da região tem a oportunidade de visitar um cenário real de filme. E eu até podia ir lá para mostrar isso pra vocês, né? Vocês iam gostar desse negócio? Se sim, você deixa o like no vídeo e comenta pra eu saber aqui, tá? Porque senão eu não vou saber. Outra cena bem famosa no filme é quando os meninos pregam uma peça com um pau sujo de melado, né? Um pouco mais do que melado também. Essa cena foi gravada na rua Nunes Vieira, também no bairro Santo Antônio. O grande problema é que hoje em dia esses cenários já estão bem diferentes, porque algumas das casas já foram demolidas e aquela vista da rua Nunes foi tampada por um muro. Mas mesmo não sendo igual antes, né, ainda assim vale a visita. Bom, mas eu acho que agora você já está pronto para contar um monte de curiosidade inútil para quem estiver assistindo os negócios na televisão com você, né? E que outra pergunta inútil a gente pode fazer um vídeo, né? Tipo assim, o que vocês querem saber como é que funciona? Põe aí embaixo nos comentários e deixe a sua sugestão. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Eu achei bem legal. Você gostou? Gostei. Muito bem legal. Tem mais 2 vídeos pra você assistir aqui, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!